21 de Atos dos Apóstolos, e no versículo de número 28, vamos ler capítulo 21, e versículo de número 28, olha o que a Bíblia diz: clamando, varões israelitas, acudir, este é um homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar, e demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo. Diga comigo, Trófimo. Mais alto, Trófimo. Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Vamos ler no versículo de número 34 do capítulo 21. Diz assim a Bíblia: e na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Sabe o que estava acontecendo aqui nesse dia? O povo estava clamando de um lado e de outro, ninguém sabia por que estava clamando. Irmãos, quanta gente tem hoje que vai para o meio da igreja e começa a clamar e nem sabe por que está clamando. O povo aqui estava em total alvoroço, sabe por quê? Porque eles viram um grego chamado Trófimo, que Paulo levara de Éfeso para Jerusalém. Só que diz a Bíblia, e eles pensavam que Paulo havia introduzido esse grego para dentro do templo, e não era permitido entrar dentro do templo com nenhum grego, com nenhum gentil. Só que Paulo não levou Trófimo para dentro do templo. Quando o povo viu Paulo com Trófimo na rua, pensou que Paulo estava com Trófimo dentro do templo. Aparentemente, eu creio que Trófimo se tornou um problema para a vida de Paulo, porque até ali o ministério de Paulo ia de vento em popa, estava tudo bem, tudo dando certo, tudo indo de uma forma muito correta. Mas quando Paulo pegou esse Trófimo e levou com ele para Jerusalém, o problema se avolumou ao ponto, diz a Bíblia, das portas se fechar para Paulo. Paulo, por causa desse amigo, ele foi parar na cadeia. Agora Paulo foi preso, ele foi levado para a fortaleza. E Trófimo, para onde é que Trófimo foi? A Bíblia não fala mais sobre o Trófimo. Aparentemente parece que Trófimo, ele serviu para fechar as portas para o apóstolo Paulo. Parece que ele foi um problema na vida desse homem. Mas o que é interessante, diz a Bíblia Sagrada, que no momento em que levaram Paulo preso, antes que ele entrasse na fortaleza, ele se vira para os soldados e ele começa a pregar na língua hebraica. Na língua hebraica. Isso está escrito aqui no capítulo 21, versículo de número 40. E Paulo entra em defesa do que estava acontecendo, e ele começa a dar um discurso dizendo que ele era um perseguidor de crentes. Mas depois que ele se encontrou com Cristo lá no caminho de Damasco, de perseguidor ele passou a ser perseguido. E ele então dá testemunho de que o próprio Deus apareceu para ele através de um anjo. E diz a Bíblia no capítulo 22 e no versículo de número 18, que enquanto ele está dando testemunho, ele fala: e vi aquele que dizia: dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Quando Paulo está dando testemunho para aquela multidão, ele falou o seguinte: sabe por que as portas se fecharam? O problema não foi Trófimo, porque Deus já tinha me avisado para mim não vir para cá. Eu vim de teimoso, e Deus já tinha falado para mim: dá-te pressa e sai da
sair, porque eles não querem ouvir o teu testemunho acerca de mim. Mas a Bíblia Sagrada, ela é tão maravilhosa, que diz a Bíblia, que quando Paulo estava preso, os obreiros, os judeus, que conspiraram contra Paulo, eles resolveram fazer uma oração e um jejum para Paulo morrer. Vocês acreditam, irmão? Vocês acreditam que tem pessoa que pode orar para tu morrer? Tu acredita que tem pessoa que pode jejuar pela tua morte? Tu acredita? Isso não é de agora, já existia naquela época. Tu quer ler na tua Bíblia? Lê aí comigo, está aqui no capítulo de número 23 e no versículo de número 12. Leia aí comigo aí o que a Bíblia diz. Quando já era dia, no capítulo 23 de Atos, no versículo de número 12, quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. É jejum. Sabe quantos obreiros tinham lá? E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Só que eles não sabiam. A Bíblia, irmãos, a Bíblia ela me encanta, a Bíblia ela mexe comigo. Homem nenhum mexe comigo, mas a Bíblia mexe. Só que eles não sabiam que na noite anterior o anjo do Senhor já tinha visitado Paulo. Quer ler comigo? Leia aí na tua Bíblia. Aqui no capítulo 23, versículo de número 11. Olha o que a Bíblia diz. E na noite seguinte, apressando-se-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique de mim também em Roma. Quando eles estavam jejuando para Paulo morrer, o anjo do Senhor estava falando com Paulo, falando: Paulo, não era para tu ter vindo para Jerusalém, já que tu veio, a porta se fechou, mas agora para mim também importa que de mim tu testifique também lá em Roma. Aí diz a Bíblia que naquele dia esses obreiros colocaram uma pressão em cima do sumo sacerdote Ananias para matar Paulo. E diz a Bíblia que o sobrinho de Paulo livrou ele. Quer ler isso? Vamos lá, meu irmão. Capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 16, diz assim: e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. O filho da irmã de Paulo, o sobrinho dele, viu a hora que os obreiros falaram e disseram: nós vamos jejuar até que Paulo esteja morto. Paulo mandou ele então se apresentar para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, vendo a confusão e querendo lavar as mãos, falou o seguinte: eu não vou deixar matar esse homem, eu vou mandar esse homem para Cesareia, aonde tem um governador romano lá, chamado Félix, que no grego quer dizer feliz, e vou entregar essa causa nas mãos desse governador. Ele levantou uma aparelhagem tão forte que ele reuniu mais de 200 soldados armados para tirar Paulo de Jerusalém e levar até Cesareia. E diz a Bíblia aqui no capítulo 24, leia comigo, isso é tão importante, é tão bom. No capítulo de número 24 diz assim: e 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões e um certo Tertúlio orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tertúlio, começou a acusá-lo, dizendo: segurem um pouquinho, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Sabe quem era esse Félix aqui? Esse Félix, ele era escravo. Eu não sei se vocês já pararam para ler um pouco da história. Esse camarada aqui era escravo. Ele era irmão de Palas. Sabe de quem que eles eram escravos? Eles eram escravos do imperador Cláudio, imperador romano. Só que o imperador Cláudio, ele tinha uma mãe, a mãe dele se chamava Agripina. E o imperador Cláudio colocou o Félix e o Palas para cuidar da mãe dele. E eles fizeram isso com toda a fidelidade. Quando a mãe do imperador Cláudio morreu, em
dívida de amor para com os escravos Félix e Palas, abriu uma vaga lá em Cesareia para alguém ser governador. E o imperador Cláudio falou: eu tenho um homem para colocar lá, eu vou pegar o meu escravo chamado Félix, ele vai ser governador de Cesareia. E esse homem foi para em Cesareia, ele caiu de paraquedas. Ele era escravo, ele cuidava de Agripina, a mãe do imperador Cláudio. Só que ele não teve a humildade do mesmo governador da terra do Egito, José. Porque José, quando ele chegou ao trono, ele chegou de forma humilde. E ele foi escravo, mas quando ele chegou no trono, ele teve capacidade de perdoar os seus irmãos. Esse aqui era escravo, mas ele esqueceu de onde Deus havia tirado ele. Ele esqueceu que ele não era nada, mas agora ele era um governador. E quem havia levado ele para Cesareia tinha sido o próprio Deus. E diz a Bíblia que esse Ananias, que estava querendo aqui a forca de Paulo, levou um certo Tertúlio, apressando aqui. Esse Tertúlio, ele era mestre em oratória. Pensa no homem bom em oratória e triplica por 10. Olha a linguagem do homem aqui no capítulo 24, quando ele abre o sermão para tentar condenar Paulo. Olha o que ele fala no versículo 3 do capítulo 24: visto como por ti, o Tertúlio falando, temos tanta paz, e por tua prudência se faz deste povo muitos e louváveis serviço, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento o queremos reconhecer. Até parece um político. Mas para que te não detenhas muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. Aí Paulo para de pé e fala: aí ó, tu já falou demais, agora quem dá o discurso sou eu. E Paulo começa a dar um discurso. Paulo era o mestre. Ele fala o seguinte: tu falou que eu vim profanar o templo? Eu não vim não. Eu subi a Jerusalém para adorar a Deus. Eu vim para adorar. Outra questão: eu não sirvo a seita de nazareno nenhum. Eu sirvo ao Cristo ressuscitado, aquele ao qual Deus o ressuscitou do meio dos mortos. Aí diz a Bíblia que esse Félix era casado com uma judia chamada Drusila. O cara era malandro. Ele casou com uma judia que sabia tudo de lei. Quer ler isso? Aqui está, ó, no capítulo 24, aqui ó, no versículo de número 24, lê comigo. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia. Sabe o que aconteceu? Quando Paulo deu o sermão e ele falou: ei, não é a seita de Nazareno, porque Deus ressuscitou ele do meio dos mortos. Eu creio que Drusila puxou o casaco do Félix e falou: não mete a tua mão aí não, não condena esse homem não, porque se ele falou que o homem que estava na tumba ressuscitou, vamos ouvir ele de uma forma secreta. E diz a Bíblia que de forma secreta Félix e Drusila foram lá ouvir Paulo falar acerca da sua fé em Cristo. Leia comigo aí no capítulo 24 e no versículo de número 25. E tratando Paulo, ele, da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, impactado, respondeu: por agora vai-te, em tempo de oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Sabe o que ele foi lá fazer? Foi lá negociar com Paulo, para tirar Paulo da prisão. Ele esperava receber um qualquer de Paulo, mas a chamada de Paulo não estava à venda, a vocação de Paulo não estava para negócio. Ele tinha assinado um contrato com Deus do céu, ele estava disposto a não voltar atrás por nada. Ele prega sobre a temperança, quer dizer, sobre domínio próprio.
ele prega acerca da justiça, ele fala sobre vida correta, e ele fala sobre o juízo final, ele fala sobre o juízo vindouro. Aí diz a Bíblia: e passado 2 anos, Félix abre mão do seu governo e chama um homem chamado Festo para ocupar o seu lugar. Quando Festo chega, então Félix diz: Festo, tem um homem que está preso aí, eu tentei negociar a libertação dele, mas ele não abre mão, ele é crente demais, tá bom? Eu vou entregar o problema para ti. E naqueles dias aparece Agripa e Berenice para fazer uma visita diplomática, uma visita política para Festo, que havia assumido o lugar de Félix. Quando chega Berenice e Agripa, Festo diz o seguinte: tem um homem que está preso aí, eu gostaria que tu ouvisse ele falar. Sabe o que aconteceu com ele? Ele disse que o homem que teve morto em Jerusalém ressuscitou do meio dos mortos. Ele diz que serve a esse homem, e quando ele abre a boca, todos se encantam, ninguém pode ir contra ele. Aí então Agripa diz: manda chamar ele. Quando Paulo aparece, ele prega uma mensagem desde Abraão até o arrebatamento da igreja. E Félix, ou seja, o Festo fica doido, o Agripa e a Berenice ficam doidos, e então Festo diz: ei Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E Agripa diz: tu está me persuadindo eu a ser cristão? E Paulo diz: não somente tu, mas todos quantos me ouvem ainda neste dia. E aí Agripa chama Festo lá no campo e fala: Festo, o que esse homem pediu para ti? E o Festo diz assim: olha, ele fez o pedido, ele apelou para César. E Agripa diz então para Festo: se ele não tivesse apelado para César, tu poderia soltar ele, porque eu não vejo culpa nenhuma neste homem. Mas já que ele apelou para César, tu é obrigado a mandar ele para Roma, porque ele tem cidadania romana. Tu não pode ir contra as leis do Império Romano, tu tem que mandar ele para Roma. Aí então, por causa de tudo isso, Paulo foi cair dentro desse navio. E diz a Bíblia que quando ele saiu da Cesareia Marítima, lá na Baixa Galileia, perto de Jope, eles entram dentro da embarcação. Quando aquele navio Adramatino sai e vai para Lícias, vai indo para as ilhas de Creta, para as ilhas do mundo grego, acontece um vendaval. Um vento chamado Euroaquilão sopra com toda a força, o navio entra em perigo. Aí então diz a Bíblia que 3 homens fazem uma reunião dentro da embarcação: o centurião, o piloto e o mestre do navio. Quando eles fazem uma reunião, eles vão tratar de algo muito importante: se eles devem seguir a viagem ou não devem seguir a viagem. Aí o Paulo, que está preso no porão do navio, manda avisar eles para eles não seguirem a viagem, porque senão ia dar problema com a embarcação. Eles ficam sabendo do que Paulo falou. O centurião era um homem que estava preparado para qualquer rebelião dentro do navio, tratar com os detentos. O mestre do navio era o que cuidava de todo o vento, de qualquer problema de dentro da embarcação que pudesse comprometer a vida daqueles que estavam lá dentro. E o piloto ia no timão, ia pilotando a embarcação. Os 3 olharam um para o outro e falaram: esse Paulo não entende de navio é coisa nenhuma, deixa ele de fora. Eu sou o piloto, tu é o mestre, tu é o centurião. O centurião cuida das algemas, o mestre cuida da questão do motor da embarcação, cuida de toda a questão das tempestades, do vento, para onde deve virar o navio em uma tempestade. Tu que é o piloto, vai no timão do navio aí e cuida conforme tu vai se conduzir no meio da tempestade. E Paulo está lá dentro do porão do navio. Aí de repente o Deus do céu de novo desce lá no porão do navio e fala: Paulo, eles podem entender de navio, mas de alma eles não entendem nada. Deixa eu te falar um negócio, Paulo. Eles estão preocupados com o navio, eles estão lutando pelo navio. Esse navio está no coração deles. O homem que é o mestre entende tudo de navegação marítima,
Esse centurião cuida de algema e de corrente. O piloto é bom no timão, mas de alma eles não sabem nada. Sabe por quê, Paulo? Vai lá e manda eles comer e manda eles beber, porque o navio vai afundar. O navio vai afundar. Vai lá e dá notícia para eles, Paulo. E Paulo chega lá e fala: ei, vocês entendem tudo de navio, mas de alma vocês não entendem nada. Quantas almas tem dentro do navio? 276, Paulo. Então tá bom. Sabe o que o anjo do Senhor me falou essa noite lá no porão do navio? Que o navio vai afundar, mas as almas que estão no navio, Deus está entregando na palma da minha mão. Tá bom? Deus está colocando na palma da minha mão todas as almas que estão no navio. Irmãos, deixa eu falar uma verdade para vocês. Nós vivemos hoje o que Paulo vivia naquela época. É muita gente brigando pelo navio, mas é muita gente perdendo alma. Só que nós vamos fazer o contrário. Nós não temos compromisso com o navio. O nosso compromisso está com as almas que estão dentro do navio. Quantos estão entendendo a linguagem do Espírito e pode abrir a boca para dar glória ao nome desse Deus? Aí deixa eu te falar. Pastor Jorge, a questão hoje, se nós sairmos desse aluguel daqui a um tempo, comprar um terreno e construir uma catedral para 2.000 pessoas, vão querer um navio, não adianta. Vão vir para tirar o senhor, tirar eu, tirar todo mundo, porque hoje a turma está brigando pelo navio. Mas ouçam o que Deus manda eu falar para vocês. O Senhor está dizendo: eu não tenho compromisso com o navio. Navio é navio. O meu compromisso é com as almas que estão dentro do navio. Eu quero que vocês se preocupem com as almas que estão dentro do navio. E pronto, acabou. Quem aqui está entendendo a linguagem de Deus? Queridos, aleluia, glória a Deus. O que leva um homem a ir para a Rússia comunista para falar do grande amor de Deus? Chegou 3 missionários ao meu encontro. Pastor Jandro Magalhães me ligou e falou: eu tenho 2 de Cuba para te entregar. Eu recebi um missionário para me cuidar, o outro Rafael vai estar cuidando. Um velhinho de 78 anos de idade, missionário Fred, 78 anos de idade, trabalhando dentro do império comunista como é Cuba, arriscando a vida com a velhinha dele. Mas quando chega o relatório, o velhinho está abraçado com mais de 80 almas, sorrindo, alegre, feliz, e no relatório dizendo: eu tenho motivo de sobra para adorar e exaltar o nome do meu Deus, porque Ele tem entregado essas almas para mim cuidar, e eu não abro mão da minha chamada. Se o Senhor puder me ajudar, me socorra e me ajude. Como não ajudar enquanto a turma está brigando por navio? Tem alguém que está lutando por amor às almas. Ei, deixa eu te falar, você que está aqui dentro desta noite e veio para cultuar a Deus nesse primeiro culto aqui da Assembleia de Deus Central, eu vou te falar uma verdade: nenhum templo vale mais do que a tua vida, nenhum templo tem mais valor do que você, nenhuma catedral tem mais valor do que a tua vida, do que você e a tua família. Eu não estou preocupado com o tamanho do templo, com o tamanho da igreja que Deus pode nos dar. Eu estou preocupado com a tua alma. Muda de vida nesta noite, se encontra com Deus e seja tomado pela unção e pelo poder do Espírito Santo. Agora entenda uma coisa aqui, eu já vou parar para nós orar por causa do horário. Imagine só, Paulo, ele entendeu que Deus tinha algo com ele. Quem quis entrar para dentro daquela embarcação foi Paulo. Foi ele que quis entrar para lá. Se ele quisesse, ele estava solto, mas por amor a almas, ele arriscou. Irmão, eu tive um privilégio, tenho isso em DVD. Eu fui em Roma, eu estive em Roma. Eu fui lá na casa de Paulo, onde Paulo ficou os últimos anos da vida dele preso. Lá onde Paulo foi decapitado em Roma, aonde cortaram a cabeça dele, aonde a cabeça dele bateu no piso, por 3 vezes abriu 3 fontes de água.
E lá onde Paulo foi decapitado, está escrito assim: combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Então quer dizer que Paulo chegou em Roma. Chegou ou não chegou? Só que o anjo do Senhor havia falado para Paulo: assim como testificaste de mim em Jerusalém, eu quero que tu testifique de mim em Roma. Aí Paulo vai para a cadeia, sim ou não? Sim. E de dentro da cadeia ele escreve aos Filipenses. Eu queria que tu lesse isso comigo agora. Filipenses, no capítulo de número 4, antes de Colossenses, Filipenses. Paulo está dentro da prisão lá em Roma, antes de ser decapitado. Ele escreve para a igreja de Filipos, que era uma igreja generosa. A partir do versículo de número 19 do capítulo 4, ele fala assim: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdo. Todos os santos vos saúdo, mas principalmente os que são da casa de César. Sabe o que aconteceu aqui? Paulo saiu do navio, chegou em Roma. Ele chegou diante do imperador e ele pregou para o imperador romano César. Quando ele pregou, parece que a sua mensagem não surgiu efeito. Mas quando Paulo está no fundo da cadeia, os da família de César vão lá visitar Paulo e diz: Paulo, muito obrigado porque tu chegou até aqui. Quando tu pregou ontem lá na frente do imperador, ele não deu ouvido para as tuas palavras. Mas nós viemos aqui porque nós queremos professar a tua mesma fé. Nós cremos que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e nós estamos caminhando do teu lado, porque valeu a pena a tua chegada aqui. Paulo está escrevendo aos Filipenses e está dizendo: ei, o anjo que falou comigo lá, ele não me enganou. Ele me deu 276 almas dentro do navio. Ele me deu o pai de Públio lá na ilha, me entregou na palma da minha mão, e de lá para cá eu venho ganhando alma e mais alma. Mas eu cheguei na frente do imperador romano, preguei para ele, ele não se converteu, mas toda a família dele está aos pés de Jesus Cristo, porque toda a família dele se encontrou com o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu abrir a minha boca e falar uma verdade para vocês aqui. Deus não está preocupado com o teu carro, com a tua casa. Deus não está preocupado com o prédio onde tu congrega. Deus está preocupado com a tua alma, com a tua vida. Deus quer te transformar e fazer de você um ganhador de almas. Quem está entendendo esta linguagem e pode levantar a mão direita lá em cima, abrir a tua boca e dar um brado de glória a Deus. Ok? Se você pode, em nome de Jesus, pega a mão do teu irmão que está do teu lado aí. Em nome de Jesus, nós já vamos estar orando daqui a pouquinho, bem pouquinho. Segure a mão do teu irmão que está do teu lado. E se você pode, aperte bem apertado a mão dele até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Vai. Faça isso, aperte bem apertado a mão dele até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Se você pode, fala para o teu irmão que está do teu lado: o negócio de Deus não é com o navio, o negócio de Deus é com as almas que estão